E aí, beleza? Tudo bem com você? Mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero tentar abordar aqui algumas dúvidas do que eu tenho percebido de pessoas que têm me perguntado em outros vídeos que eu tenho gravado de dicas. Esse vídeo não é só para os iniciantes, mas é também para você que quer começar a jogar Airsoft, mas tem dúvida em relação a algumas palavras que você ouviu. Para você que já começou a jogar, mas ouviu essas palavras também e não sabe o significado. E até mesmo para você que já joga há algum tempo, sabe o significado de todas as palavras que eu vou falar aqui, e aí você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas que não sabem, para ajudar essas pessoas no esporte. Combinado? Você que começou a jogar soft, como a maioria, e eu também fui um desses, assim que começou a ouvir uma palavra e às vezes até sentiu vergonha de perguntar qual é o significado. Por conta disso, eu pensei em gravar esse vídeo. Na minha opinião, o que mais chama a atenção no Airsoft é todo o equipamento, a roupa que a gente usa e as guns. Guns que nada mais, nada menos é o equipamento, né? São réplicas, normalmente de escala 1:1 das armas reais. Na maioria dos casos, esses equipamentos acabam imitando a aparência e a funcionalidade da arma real de metal. E boa parte desses equipamentos de Airsoft possuem peso e função muito parecidas com o da arma real. E qual é o próximo passo, na verdade? A próxima palavra que você pode ter ouvido? As BBs. BBs, BBs, BBS. A BB, ou Ball Bearing, são as bolinhas, as esferas de plástico, né? É a munição que são atiradas pelas armas de Airsoft. E a gramatura ou peso dessas BBs varia entre 0,12 gramas até 0,50 gramas. Mas é importante saber qual a BB é mais adequada para o seu equipamento. A 0,12, por exemplo, são pouquíssimo usadas pelas pessoas, porque são muito leves e sofrem variação na trajetória. Já a 0,50, normalmente, quem usa são os snipers. E preste atenção que o peso é esse mesmo. Cada bolinha dessa pesa meio grama. Mesmo sendo uma das mais pesadas, ainda é bem leve. E calibre. Calibre não é uma palavra exclusiva do Airsoft, mas calibre significa medida do diâmetro de um projétil. No Brasil, por lei, nós usamos as BBs de 6 mm, mas fora do Brasil, né, nos demais países, usa também as BBs de 8 mm. E outra palavra que você deve ter ouvido falar, aliás, essa é uma das que você mais deve ter ouvido falar, é a EG. O que é a EG? O que significa a EG? A EG é Airsoft Electric Gun, que são os rifles, fuzis e metralhadoras elétricas, que funcionam por meio de um motor elétrico acoplado ao pistão de ar. São armas automáticas e semiautomáticas, que dão vários disparos por minuto. Funcionam com uma bateria recarregável e que normalmente já acompanha o equipamento quando você compra a sua AEG. E tem vários modelos de AEG. Os que normalmente a gente vê mais são as M4 e as AK, mas tem vários outros também. E a próxima palavra que você deve ter ouvido falar, que é Gearbox. A Gearbox é a caixa de engrenagens de uma arma. É o componente responsável pelo disparo de uma AEG. É uma caixa fechada que tem motor elétrico, engrenagem, cilindro e pistão de ar. Quando você decide comprar e usar uma arma elétrica, provavelmente o componente mais importante será a Gearbox, porque é a parte que mais sofre desgaste. E por essa razão, muitos jogadores de Airsoft escolhem uma AEG com caixa de engrenagens toda feita em metal. E a outra coisa que você pode ter ouvido falar também é o ROF. O ROF, não querendo traduzir, mas ao pé da letra significa Rate of Fire, que é taxa de fogo. É a cadência de tiro de cada arma. Essa taxa é medida pela contagem do número de disparos que podem ser feitos em 1 minuto. No modo full, quer dizer, totalmente automático, são os disparos contínuos. É a quantidade de bolinha que sai do cano, e isso varia de equipamento para equipamento. I'm not full auto. It's not full auto. That's not full auto? This is. That's full auto. Damn, bro. Okay. This is. That's full auto. Damn, bro. Okay.
Um outro equipamento que você pode ter ouvido falar também, uma outra palavra na verdade que você pode ter ouvido falar, é a EP. O que é a EP? A EP são Airsoft Electric Pistol. São pistolas elétricas e possuem um funcionamento parecido com as AEGs. E quem começa no esporte normalmente usa a EP. Eu mesmo fui um desses que começou com a EP. Mas quem procura realidade muitas vezes não escolhe uma EP. E vários são os modelos de AEP. Você tem disponível 1911, Glock, USP, Desert Eagle. Logo depois nós temos também as Springs. E o que significa Spring? O Spring são armas de mola que funcionam por repetição. Quer dizer, elas devem ser armadas manualmente a cada disparo. Toda vez que você vai disparar, você precisa armar elas. Elas são normalmente pistolas ou rifles snipers e escopeta. A única vantagem que eu vejo nas Springs é por serem econômicas, porque não precisam de gás nem bateria para funcionar. Agora, imagina você dentro de um CQB portando uma Spring e você ouve disparo para todo lado, não sabe de onde vem disparo nenhum e você, cada vez que vai dar um disparo, precisa armar sua Spring. É muita desvantagem. E já que eu falei sobre CQB, o que significa CQB? CQB é Close Quarters Battle, quer dizer, combate em ambiente confinado. Isso significa um conjunto de táticas e metodologias usadas em combate de curto alcance. E essas táticas são diferentes das usadas na mata, no meio do mato ou em espaços abertos. E normalmente se baseia na rapidez e na agressividade da ação. Isso torna um jogo mais pegado, um jogo mais frenético. E quantas vezes, ou até uma vez só, você pode ter ouvido falar assim: você não pode entrar no CQB porque o FPS da tua arma é muito alto. Você fala assim, o que é FPS? E FPS nada mais nada menos é do que feet per second, quer dizer, pés por segundo. Isso corresponde à medida usada para aferir a velocidade de saída da BB. Quando você dispara, existe um equipamento que vai confirmar essa velocidade. A velocidade que a sua bolinha sai do cano. E aí você quer comprar o seu equipamento, a pessoa fala assim, compra uma GBB. Bom, o que é uma GBB? GBB é Gas Blowback, que é uma denominação para as armas a gás, que pode ser tanto pistolas como rifles. E essas armas possuem o sistema Blowback. Blowback é o sistema de armas de ação dupla, que são as semiautomáticas. Significa que a cada disparo, o trilho da arma recua com a expansão do gás, já deixando pronto o próximo disparo. E essas armas, elas possuem, elas dão um tranco, deixando uma sensação de disparo bem mais realista. Então, para você que busca o realismo no Airsoft, esse é o equipamento. Agora você também tem a NBB, que é a Non-Blowback. É o contrário da GBB. Significa que tem algumas pistolas de Airsoft com esse mecanismo. O sistema é diferente da GBB porque não tem o movimento de recuo. E por isso normalmente tem melhor precisão e é mais econômica, porque gasta menos gás. E aproveitando, falando de gás, você já ouviu também a palavra Green Gas? Então o Green Gas é uma combinação de gás propano com óleo de silicone. Esse ajuda a lubrificar a arma, o que é importante. E é o gás mais utilizado pelas pessoas que têm pistolas a gás, por causa da potência, do custo e por manter a arma lubrificada. O outro gás que é muito usado também é o CO2. O CO2 é o dióxido de carbono, que é um gás comprimido, normalmente utilizado em pistolas e revólveres a gás, e a maioria das pistolas que usam o CO2 usam esse sistema que parece com um mini cilindro ou essas ampolas grandes descartáveis de gás CO2, geralmente pesando 12 gramas. E você, já entrou em um jogo quando a pessoa fala pra você assim, ajusta o seu roll-up. E aí você pensa assim, o que é roll-up? O roll-up
é um sistema que foi desenvolvido no Japão e que basicamente consiste num conjunto de peças com uma pequena borracha no interior do sistema da arma, e ele provoca uma rotação na BB durante o disparo. E dessa maneira a BB sai girando e sofre menos ação da resistência do ar, e ela consegue uma melhor precisão e um melhor alcance. Então você já conhece os conceitos básicos do equipamento, você vai para jogar, chega no jogo e a pessoa fala assim, ó, hoje nós vamos jogar no sistema Milsim. O que é o sistema Milsim? O sistema Milsim é nada mais nada menos do que uma simulação militar. É um jogo onde consiste de táticas, estratégias de uma simulação militar, muito parecida com a real. Isso é o jogo Milsim. E para você se atentar, para você conseguir fazer um jogo ainda melhor, você já deve ter ouvido a palavra briefing. É uma reunião que acontece antes de você começar a jogar. O briefing é a reunião de informação tática antes da missão ou antes de uma tarefa. Conjunto, de informações que eles transmitem nessa reunião. O briefing é responsável por informar e instruir sobre os objetivos, a missão e a tarefa a ser executada. Inclusive, fala sobre as regras daquele jogo. O que você pode, o que você não pode. Esse é o briefing. Ah, e a palavra, uma das mais usadas que você já deve ter ouvido falar, Highlander. Para você, que tem um pouco mais de tempo, é mais experiente como eu, já deve ter assistido o filme. There can be only one. Porque o Highlander, o que significa? Essa palavra famosa que representa no filme o guerreiro imortal. No Airsoft é aquele operador que você tem certeza de ter acertado, mais de uma vez inclusive, e nada dele sair. E ainda diz que não pegou nenhum disparo nele. Esse é o Highlander. Agora, tome cuidado também com uma outra situação, que é outra palavra, que é o Tarzan. O Tarzan, no Airsoft, é aquele operador que quer ganhar tudo no grito. Fica lá no meio do campo, falando que acertou, fica gritando na verdade, Ô, eu te acertei, não vai sair do jogo não, sai daí Highlander, ô Highlander. Se você quer se divertir no jogo, principalmente essas duas palavras devem ser abolidas. Todas as que podem prejudicar o jogo precisam ser abolidas. Mas Highlander e Tarzan atrapalham totalmente o jogo. E você, já ouviu uma dessas palavras? Conhecia o significado? Sabia o significado de todas elas? De algumas sim, outras não? Deixa aqui o comentário para eu saber se você já conhecia ou não. Você é mais experiente, que conhecia tudo? Repasse, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que não conhecem, para a gente fazer com que as pessoas já entrem no Airsoft sabendo o que podem e o que não podem fazer, o que devem e não devem. Se você já assistiu um ou mais vídeos meus e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, clica no sininho e você ativando as notificações você vai receber assim que eu lançar um novo vídeo. Obrigado por assistir até aqui e bons jogos para você, com muito respeito, responsabilidade e diversão.